direto lá do Complexo Hospitalar Central, Dr. Fernando Ferraz. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, é o nosso convidado de hoje. Ô doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu já queria começar entendendo, explicar para a nossa audiência o que é a ATM. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, conversando com vocês, explicando um pouco aí mais para a população sobre alguns assuntos. Então, a ATM é um tema muito importante, porque a ATM nada mais é do que a articulação temporomandibular, ou seja, é a conexão entre o crânio e o maxilar inferior. Essa articulação, ela é de suma importância para todos nós, porque a gente depende dela para nossa mastigação, né? E se alimentar, é a nossa sobrevivência. Então, todas as vezes que a ATM, né, articulação temporomandibular, sofre algum tipo de problema, isso vai nos causar dificuldade para se alimentar, né? Vai causar restrição da nossa vida diária, né? Tipo de distúrbio que a gente pode entender que é causado pela ATM? São vários deles, né, doutor? Exato. A ATM, como ela fica bem próxima do ouvido, então a queixa mais comum para ontem, essa figura está excelente. Onde vocês podem notar, essa área circulada é exatamente a conexão entre a mandíbula, né, o côndilo mandibular, com o osso lateral do crânio, que é esse osso chamado temporal, daí o nome, articulação temporomandibular. Então, nós vemos aí uma figura de uma paciente com essa região avermelhada. Não significa que você tem que ter essa região avermelhada, mas é só para ilustrar que ela está sentindo um desconforto, dor nessa região. Então, como ela é muito próxima do ouvido, né, dá para notar bem, o mais comum é que o paciente nos procure com queixa de dor no ouvido. E daí, quando chega aqui no nosso consultório, que a gente vai examinar, na verdade, o paciente às vezes fez vários tratamentos para dor de ouvido, inflamação de ouvido, e não melhora, e acaba chegando aqui conosco e a gente diagnostica esse problema, né, que é muito comum. Doutor, um outro ponto que me chamou a atenção ao longo da conversa aí, e entendendo um pouco mais sobre principalmente os distúrbios, tem pessoas que têm dores de cabeça constantes. Isso também pode ser provocado através desses distúrbios, né? Com certeza. A ATM, como ela faz parte do processo mastigatório, então nela se insere vários músculos da mastigação, né? Os principais músculos da mastigação chegam na ATM. Então, esses músculos, eles vêm do crânio, eles vêm do pescoço, né, e da mandíbula. Então, quando você tem um distúrbio nessa articulação, uma inflamação, um desgaste, algum problema, é muito comum o paciente relatar dor de cabeça crônica. Então, uma das causas de dor de cabeça crônica é a disfunção de ATM. Dor de coluna, dor no ombro, devido a toda essa musculatura que envolve essa articulação. Então, daí a importância, é muito importante essa articulação. E pouca gente conhece. Então, é muito comum a gente receber pacientes aqui no consultório com outras queixas, né? Queixas de dor de cabeça, queixa de dor de ouvido, queixa de dor no ombro, queixa de dor na coluna, quando na verdade o problema dele está pura e simplesmente na ATM. Mas como é uma coisa que a maioria da população não conhece, é preciso que se vá a um médico ou a um dentista, né? O dentista também tem capacidade de diagnosticar esse tipo de problema. Até porque, quando a gente diagnostica um problema na ATM, a gente tem que fazer um tratamento em conjunto com o cirurgião dentista. Justamente era um dos pontos que eu gostaria de questionar o senhor. Qual tipo de profissional a gente deve recorrer quando está se identificando com esses sintomas, né? Esses relatos que o senhor acabou de nos passar aqui sobre, inclusive, distúrbios, né, que são causados pela ATM. O dentista o clínico geral, o médico especialista da porta de entrada, ou a gente já vai para um especialista, no caso específico, como é o senhor, que é cirurgião de cabeça e pescoço? Então, veja bem. Como eu te falei, a ATM ela pode gerar sintomas diversos, de dor de cabeça, dor no ombro, dor no pescoço.
então dor no ouvido. Então é muito comum que esse paciente passe primeiro com o médico, às vezes com um clínico geral, num plantão de emergência, às vezes com um ortopedista, né? Às vezes com um otorrinolaringologista, porque o paciente chegou com queixa de dor de ouvido, às vezes com um neurologista, porque está com dor de cabeça crônica e não sabe a causa. Então, o mais importante é que esse profissional que atende esse paciente inicialmente, que ele tenha um pouco de noção e saiba encaminhá-lo ao especialista devido, né? Pode ser para nós, um cirurgião de cabeça e pescoço, ou para um cirurgião dentista, que são as pessoas que são habilitadas a cuidar desse tipo de problema. Doutor, tem outro ponto que eu gosto sempre de deixar a nossa audiência muito bem inteirada sobre o que acontece aqui no nosso estado de Rondônia com relação aos avanços propriamente da tecnologia em prol da aplicação da medicina, né, do desenvolvimento da atividade de vocês que são profissionais. Claro que cada caso é específico e tem o seu devido tratamento, mas nós estamos aqui hoje com métodos avançados para os tratamentos relacionados a esses distúrbios da ATM? Com certeza. A maioria dos casos, na verdade, a gente vai conseguir um tratamento através da correção de onde iniciou-se o problema. Ou seja, quais são as causas de distúrbio nessa articulação, né, na ATM? Em primeiro lugar, é a má oclusão dentária. O que é isso? É o encaixe errado dos dentes. O paciente, às vezes, ao longo dos anos, perde um dente. Doutor, só para deixar bem claro, é a mordida cruzada que a gente costuma dizer popularmente? A mordida cruzada é uma das formas de má oclusão, mas você pode ter N tipos de má oclusão. A mandíbula para frente do que deveria ser, a mandíbula para trás, né, o retromandibular. Então, assim, existe N distúrbios. Qualquer distúrbio que faça com que você morda de forma errada, seja por uma perda dentária, seja por bruxismo, por exemplo, é outra causa. O paciente não sabe que tem bruxismo, dorme e à noite tem aquele ranger dos dentes noturno e acorda com dor de cabeça, acorda com dor na região do ouvido. Isso é um sinal de alerta que ele pode estar com problema na ATM. Então, essas são as principais causas. Existem outras, por exemplo, trauma. Sofreu um trauma na mandíbula e aquilo vai gerar uma sobrecarga na ATM. Doenças degenerativas crônicas, ósseas, né? Mas o mais comum realmente é a má oclusão dentária. Isso que vai gerar ao longo dos anos o desgaste da articulação e, consequentemente, dor e as outras queixas, né? Então, como a causa mais comum é essa, então cabe ao dentista, nesses casos, corrigir essa má oclusão dentária, seja com a colocação de prótese, seja com uma cirurgia, seja com o que for, uma placa de relaxamento noturno. Então, o tratamento, ele de início é um tratamento para a retirada da dor, melhorar, dar um pouco mais de conforto ao paciente. E aí, em seguida, você vai atacar a causa. Perfeito, está aí o Dr. Fernando Ferraz, cirurgião de cabeça e pescoço. Ele é lá do Complexo Hospitalar Central, um dos grandes profissionais deste segmento. Hoje, esclarecendo superficialmente a questão da ATM, porque pelo que a gente pôde observar, é muito complexo, né? E qualquer sintoma desse que foi citado aqui, imediatamente passar por um dentista, por um médico, um especialista. Muitas das vezes você já teve até a passagem pelo dentista e acabou não conseguindo identificar exatamente e resolver o seu problema. Então é hora de investigar mais a fundo. E aí vem a necessidade então desse tipo de profissional. Doutor, um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela participação e agradeço também a toda a equipe aí do Complexo Hospitalar Central sempre pela cordialidade conosco. Eu que agradeço a participação, é um prazer estar aqui com vocês. À disposição. A nossa conexão semanal com o Complexo Hospitalar Central, sempre é bom falar de saúde.